Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Bem, estou aqui com a PhD Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje estará respondendo as perguntas dos internautas. O assunto parece bem interessante. Nós estamos falando de extraterrestres. Tudo bem, Maria? Como vai aí, Maria? Olá, Cris. Olá, pessoal. Novamente, essa é a seguidinha do programa Despertos da semana. E continuando com as perguntas que são importantes responder daqueles que postaram perguntas na página do Facebook /Sol Negro Livro ou no canal do YouTube. Então, nós pegamos aqui algumas bem interessantes. Então, vamos lá, Cris. Bem, pessoal, hoje nós temos muitas perguntas dos nossos internautas. E nós temos aí o Rodrigo Vidal, que pede para que a Maria fale um pouco sobre projeção astral. Ah, muito boa. Projeção astral. Rodrigo Vidal. Muito boa essa pergunta, Rodrigo. Então, assim, o que se pode falar de projeção astral? Existem várias vertentes com várias definições e várias interpretações sobre o que é a projeção astral. Então, isso é um conhecimento antiquíssimo. Então, eu diria até que é um conhecimento de antes dos tempos oficiais, porque isso existe desde que se conhece o homem, através de povos indígenas, depois através de culturas como os hindus, como mencionado pela antroposofia de Helena Blavatsky. Uau, de tudo que é cultura você tem esse conceito de projeção astral. O termo projeção astral, se não estou enganada, veio de Paracelsus. Então, mais ou menos 1490, 1500 e qualquer coisa. O Paracelsus criou essa terminologia para explicar um fenômeno que existia. Então, eu vou explicar do meu jeitinho sempre, né? Quando eu explico. Então, é assim. Nós não estamos na fisicalidade. Então, é a fisicalidade que está na espiritualidade. Ela está dentro daquilo. Então, não tem um espírito que está em mim, né? E sim eu que estou no espírito. Né? Essa é uma correção de rota para a gente entender o que eu vou dizer. Então, o tempo todo, a aventura na fisicalidade é uma aventura na consciência. A consciência se divide em mentes. Essas mentes estão ligadas a padrões de vibração. Então, nós temos a mente física, que o cérebro participa da mente física, mas não só. Então, essa mente que cria a nossa percepção de fisicalidade, ela tem um outro nível, que é uma mente que lida com uma percepção de menos fisicalidade. Lembra que eu falei no programa anterior, espero que você tenha assistido, que a percepção de passado, presente, futuro, essa percepção processual, né, de um programa onde nós estamos, da fisicalidade, onde nós acreditamos que tem uma mesa aqui, eu não consigo passar pela mesa, isso faz parte de uma mente que concebeu e está organizando e articulando a sua existência, a interação com um programa que diz que o meu universo, ligado a essa fração de frequência e densidade, é assim. Então, eu, né, estou aqui na densidade física e percebo as coisas de uma maneira específica. Quando ocorre a tal da projeção de consciência, é quando frequências e vibrações ocorre uma ressonância na nossa caixa craniana, então geralmente ligada, de novo, que eu falei no programa passado, ao triângulo do cérebro, que são os hipocampos, os dois chifres de Hammond e a glândula pineal. Esse trio é o que faz com que ocorra a ressonância e as percepções de eu estou aqui e estou nos outros lás, né? Porque eu estou aqui e estou em outros lás. Muito bem. Então, a questão da projeção astral
é uma percepção da mente em um nível menos denso. Digamos que pode ser chamado assim do passo seguinte, a partir do momento em que minha consciência se dá conta de que ela não está só aqui e ela passa como um salto para uma outra porta. Sai por uma porta, entra na outra e ela continua consciente da personificação. A persona continua existindo ainda na sua unidade. Ela não tem consciência das suas outras partes, das suas outras eus. Então, o hipocampo trabalha menos aí. O hipocampo, que são os 2 chifres de Ammon, trabalham nas versões alteradas de realidades paralelas. Mas, às vezes, também, em uma única realidade paralela, há mais, além, tá? Então, a glândula pineal me leva para uma frequência menos densa. Então, ocorre o que se chama de projeção. Então, essa projeção faz com que, então, eu perceba não estar no corpo, mas ainda tenha uma forma física menos densa, mais energia, menos matéria. É um segundo corpo, como se fosse uma segunda veste, vestindo a veste física. Esta segunda veste é uma outra veste que se movimenta melhor, onde o tempo passa a inferir de maneira diferente e a matéria deixa de estar presente, limitando tempos, né? Limitando o transporte, limitando o caminho naquela realidade. Por exemplo, a pessoa pode passar a perceber que está cruzando muros, coisa que na fisicalidade não estava. Então, por que geralmente se chama que o astral é ruim? De novo, nada é bom, nada é ruim. Tudo é aquilo da forma como você qualifica, da forma como você interpreta. De acordo com aquilo que você tiver dentro de você, você vai projetar para o mundo externo e assim o externo te verá e você o verá. Então, nesta realidade, as coisas são mais lentas, as coisas são mais contidas, porque na densidade física nem tudo brota de uma vez, né? Existe um processo. Então, pessoas aberradas emocionalmente, com problemas emocionais, não quer dizer que estão loucas, tá? Mas quer dizer que tem problemas emocionais, na fisicalidade, essas emoções precisam de um estímulo maior para que elas sejam projetadas em mente reativa, numa reação, digamos, de explosão, e por aí vai, a pessoa perde a cabeça e por aí vai. Então, nem sempre a pessoa está respondendo nos seus diagramas emocionais da mesma forma. De outra maneira, a pessoa aclarada, com um nível já de consciência na fisicalidade maior e menos reatividade, ela responde para o meio mais positivamente, aqui na fisicalidade ainda, tá? Tô aqui ainda. E menos reativo, é mais interativa, é mais agregadora, é mais conformadora, ela é mais coerente. Quando eu falo de coerência, eu falo de os 2 lados do cérebro, é o termo em inglês coherence, que é o equilíbrio entre os 2 lados, né? Então, a pessoa não está mais de um lado ou está mais de outro, ela tem os 2 lados do cérebro processando em coerência. Então, aquele tipo da pessoa que está sempre num estado de equilíbrio. Então, uma pessoa em estado de equilíbrio, que não tem engramas emocionais significativos e que está aclarada, quando passa por uma projeção astral, é por isso que tudo tem o seu tempo e nada deve ser forçado. Quando ela passa por uma projeção astral, ela vai ver coisas lindas. Ela vai viajar entre os planetas, ela vai ver aquilo que ela tiver dentro dela. Ela vai contar coisas maravilhosas, porque o que você vê é a projeção de si mesmo
em imagem e semelhança. Por outro lado, aquela que, ou porque já acontece naturalmente, né? Esses casos de projeções astrais, que a pessoa já tem isso por natureza, mas não está preparada, está cheia de engramas emocionais, cheia de crenças e credos, cresceu ouvindo falar em demônio, Deus vai, né, punir o diabo, né, que o arcanjo Miguel matou o dragão e por aí vai. Essas coisas todas que são crenças enraizadas dentro do cérebro da pessoa, se essa pessoa, assim, cheia de gramas emocionais ainda, com infância complicada, com cenas de dores e por aí vai, ela passa para processos de projeção astral, o que ela vai ver? Imagem e ressonância. Porque nesse primeiro estágio, onde a densidade física não controla a velocidade dessas projeções, a densidade física deixa tudo mais lento, né? Então, até a negatividade se projeta mais lentamente. Então, quando ela vai para o astral, até chamado de campo emocional, se projeta essa emoção como um todo. Então, porque a matéria não está segurando todo o inconsciente, mais as crendices vão ser projetadas. Aí vem o povo que vive falando para mim assim, não, porque eu estou no astral lutando contra demônios e por aí vai, meu trabalho é esse, lutar contra os demônios. Eu falo, vai firme, até que a pessoa entenda que um dia ela vai entender que ela está lutando contra seus próprios sonhos, contra os seus próprios reflexos, contra suas próprias emoções. A caverna de Platão, lutando contra as sombras. Dom Quixote, né, de la Mancha, lutando contra o moinho de vento. Então, essas projeções são postas no astral para fora com tudo. Então, quando a pessoa vem e fala, não, porque o astral é ruim, porque não, o astral não é ruim. O astral é um local onde, se você não estiver preparado, se você não estiver aclarado e for se projetar lá sem estar em estado capaz de consciência e de frequência e de padrão de tom emocional para lidar com aquilo, sabedoria, você vai ver todas as suas crenças, todas as suas emoções, tudo ali vai estar projetado com uma velocidade incrível. Porque é assim que é. Então, vamos lá. Nós estamos aqui para trabalhar e ficarmos prontos para passar para um campo menos denso. Nós só vamos passar para um campo menos denso, isso como civilização, até ainda a pergunta anterior, do programa anterior, né? Nós só vamos passar como humanidade, como raça, raiz, para um padrão menos denso, quando esses padrões forem aclarados, quando a emoção estiver no ponto certo, quando as crendices se transformarem em sabedoria, quando nós estivermos prontos, a consciência superior à nossa nos permite, como raça e como grupo, ascender. Nós não vamos ascender antes de estarmos prontos, se nós estivermos ainda saindo para o astral e vendo monstros. Nós só vemos aquilo que nós projetamos. Ah, eles existem, sem dúvida. Existem porque você cocria. Existe porque você projeta. Existe porque você dá forma, né? Vamos lá. Próxima, Cris. Nós temos aí a Silva Cor, né? Ela quer falar sobre extraterrestre. Ela gostaria que você respondesse o seguinte: se as abduções feitas pelos ETs obedecem aos processos kármicos das pessoas que foram aí abduzidas? Ótima pergunta, Silvia Cor, muito boa, né? Se abduções feitas por alienígenas obedecem aos processos kármicos das pessoas abduzidas. Vamos lá.
Tudo que você vê é uma cocriação, tudo que você vive é uma cocriação. Nada é separado, tudo está agregado e tudo faz parte de um plano que é o Dharma, é um jogo que se criou. Esse jogo se criou em níveis superiores a você e em níveis paralelos a você. Outras versões de você concordaram em situações que você fala, mas eu não concordei com isso. Mas uma outra versão sua concordou, tá? Então, essa outra versão é um pedaço de você personificação. Então, essas abduções, elas ocorrem por concordância e parece karma, mas não tem nada de karma aí, a concordância nessa realidade ou em outras realidades, aonde, embora você não se lembre, você nem entenda o que é extraterrestre hoje, seres multidimensionais ou interdimensionais, como queira chamar, para cima ou para os lados, você concordou em alguma realidade para que essa cooperação existisse. E se você acredita que o objetivo é negativo, parte disso é porque você não tem informação e parte disso é porque você vê assim, qualifica dessa forma e cria um horror que não deveria estar aí, porque na verdade boa parte dessas abduções são feitas para criar civilizações de muito mais alta frequência do que a nossa, que precisa de corpos ainda, talvez até, e talvez não só, mas com certeza alguns até menos densos do que os nossos, que ancoram um nível de frequência mais alto e nos dão a honra de participar de um processo onde o nosso material genético possa ser misturado a material genético de outros seres mais frequenciais em menos densos do que nós, para gerar civilizações de mais alta frequência, menos densos e mais corretos em todos os aspectos, mais positivos e com maior nível de amor e frequências de agregação e não desagregação. Então, existe todo um jogo que é feito, né, dentro da mente terrena para que se acredite em horrores e que se acredite em karma. Na verdade, aí existe apenas um acordo. Você se recorde ou não, da mesma forma que as pessoas falam, eu não pedi para nascer. É a mesma coisa, né? Eu não pedi para abduzirem a mim, eu não pedi para nascer. Pediu sim, Bela. Não é que pediu. Você decidiu isso em outra realidade. Porque você queria jogar um jogo, experimentar uma realidade a mais, experimentar uma especificidade a mais. Daí tinha que ser criada uma personificação, uma variação de personificação para você experimentar o jogo. E na hora que você quer entender isso, você só vai entender isso se você se abrir e fluir com o tal. Enquanto você rejeita e fica brigando com a coisa, você não vai entender coisa nenhuma e só vai ficar gerando mentes enturbuladas, especialmente a sua. Então, tire essa ideia de karma, tire essa ideia de abduções de foco negativo, porque a grande maioria delas é extremamente positiva. Novas civilizações são criadas para que nós um dia audaciosamente possamos ir aonde nenhum homem jamais esteve, projetarmos a nossa consciência em outros níveis onde nós jamais projetamos. Chame isso de reencadernar ou de encarnação, reencarnação, chame como quiser, mas é simplesmente uma brincadeira da consciência para se passar de um lugar ao outro e continuar observando. Por isso que eu gosto da coruja. Ela está sempre observando. Aliás, os felinos também. Gosto muito dos meus gatinhos, porque eles estão sempre observando. E eu também. Próxima, Cris. O tema agora é doenças mentais ou não. O Matheus Rodrigues ele quer saber o que é ou o que seria esquizofrenia. Muito boa, hein? Cris, essa pergunta é excelente. Matheus Rodrigues, o que seria esquizofrenia? Pois é, até onde eu sei, né, não existe uma causa clara
que determine especificamente que é uma doença especificada por um isto ou aquilo. Então, não se sabe a causa clara disso. A esquizofrenia lida com a história de ver outras realidades. Então, a gente tem até aquele John Nash, né? Do filme Uma Mente Brilhante. Tão bonzinho ele, tadinho. O tempo todo ficava falando lá com um monte de gente, ele ficava imaginando um monte de coisa, imaginando não, para ele era real. Ele vivia várias realidades com vários personagens. A questão é, por que não entender isso como uma ativação do hipocampo, né? O chifre de amo, que eu sempre falo, o hipocampo, que são aqueles dois porções caudais que nós temos dos dois lados do cérebro, né? Nesse hipocampo, por que não entender que o hipocampo estava projetando a pessoa em realidades diversas, permitindo que ela visse realidades paralelas e interagisse com elas como se fossem verdade, né? Existem até doenças que são catalogadas, que também não se sabe de onde vem, onde a pessoa passa a não reconhecer a família, dizendo que a família é impostora, ou seja, que o marido é um impostor. Ela sabe que aquele é o marido, sabe, por exemplo, que aquela é a filha, mas diz que aquele não é exatamente o marido dela e aquela não é a filha dela, que eles foram trocados por pessoas que são idênticas, mas que não são. Por que ela acha isso? Que provavelmente ela foi projetada para uma realidade paralela, a consciência dela passou por uma realidade paralela, aonde a situação que ela começa a vivenciar não era exatamente a dela mesma. Realidade paralela não é idêntica, é uma variação. Por isso que se chama até de, termo mais correto, realidade alternada. Então era um marido alternado, era uma filha alternada. Imagina a pessoa que se projeta em uma realidade paralela e é catalogada como doente, e na verdade ela não está doente, ela está simplesmente com os seus chifres de amo, né, o seu hipocampo superativado, e ela está conseguindo entrar em realidades paralelas onde nem tudo é exatamente igual da forma como ela viveu. Aí ela chama as pessoas com as quais ela convive e reconhece como impostores. O esquizofrênico geralmente recebe contato de pessoas que ele nunca viu, né? Então ele fala com pessoas que ele nunca viu, às vezes se repete essas pessoas, mas não são pessoas que existem do lado de cá. Essa doença que eu estou falando são pessoas que são exatamente a da convivência dela, mas que ela já não reconhece como sendo exatamente aquelas, porque existem diferenças na história vivida com estas do que na história vivida com aquelas. Interessante, né? Então, basicamente, para mim, é tudo uma questão de acessos a diversas realidades, de acessos a realidades paralelas. Tanto a esquizofrenia, como essa doença, que infelizmente não estou lembrando o nome agora, mas que é uma doença muito registrada em livros, né? E que, coitadinho, os dois acabam tomando remédios, porque os dois vão acabar achando que estão loucos, e como ninguém acredita neles, acabam podendo se tornar agressivos, né? Dependendo do padrão de cada um, porque a pessoa acaba até indo para um lado de achar que todo mundo é impostor e que são perigosos, e aí ela ataca. Complicado, né? Vamos lá, Cris. Maria, a Cláudia, 706, ela gostaria de saber se é possível acordar em uma realidade paralela de nossos outros eus. Olha, muito legal. A Cláudia fez a pergunta que, de certa forma, eu também respondi na pergunta do Matheus, porque essa história de acordar na realidade paralela do outro é exatamente a doença, que eu não me lembro o nome agora, que é essa doença que é onde a pessoa se projeta em uma outra realidade paralela. Então, existe isso registrado, é uma doença que existe, é uma possibilidade que existe, sim. Já pensou a agonia? Parece aquele filme Inception, né? Que
Leonardo DiCaprio, né? Ficava procurando o tempo todo a família, queria voltar na realidade dele, sendo que qualquer uma delas era a realidade dele, que ele não ia conseguir nunca mais voltar para aquela realidade anterior. E o tempo todo ele via realidades alternadas. E se ele tivesse aceito uma das realidades alternadas como a realidade dele, ele tinha sofrido menos, aquela que se parecesse mais. Então, sim, você pode induzir a aparecer em uma realidade paralela, como você pode ser induzido a isso, ou como pode acontecer uma superativação do hipocampo, e sim, você pode viver nisso. Eu acho que os que estão ou já tiveram isso, nós vamos encontrar somente em hospícios, porque infelizmente a psiquiatria no mundo, ela considera todo mundo doente e louco se você sai fora do padrão. Olha o que acontece com as crianças em escola, onde qualquer coisa que é fora do padrão, uma criança que hoje as crianças não estão se encaixando mais no padrão de ensino clássico, os professores chamam os pais para dizer que a criança está precisando de psicologia, porque ir para o psicólogo, porque simplesmente ela não está interessada na forma quadrada, sentar na cadeira e aí ver o professor riscar com giz na lousa. Realmente é complicado. Então, a falta de adaptação e acompanhamento em conhecimento acaba fazendo com que uma especialidade que sempre existiu para inverter o ser humano e descapacitá-lo, que é a psiquiatria, a única coisa que ela faz é descapacitar, né? Tá bom, tem gente tal que se beneficia de um tratamento mais light, se não for mais grave, para ir para lá. Se a pessoa está perigosa, né? Sempre tudo tem dois lados, né? Mas na visão geral, a psiquiatria é descapacitante. Quem entra nisso tem grandes dificuldades para sair e evoluir por uma série de coisas que não cabem nesse programa, mas uma delas é o fato da droga te descapacitar, como era o caso do filme do John Nash, Uma Mente Brilhante, que ele não conseguia nem produzir cientificamente nada quando ele tomava aqueles remédios, coitadinho, né? Então vamos lá. Próxima pergunta, Cris. Duarte Melo afirmou que se segue: só os clarividentes têm como saber a verdade. Isto é fato? Tem minhas dúvidas aqui, Duarte. Oh, pergunta ótima do Duarte Melo. A questão dos clarividentes terem a única verdade, verdade em loco, que verdade? Que verdade? Não existe verdade. Existem muitas verdades. Não existe uma realidade. Existem muitas realidades. E para cada evento, existem versões alternadas. Então, como é que um vidente vai dizer que ele tem a última verdade, a última cereja do bolo? Não tem. Ele tem uma probabilidade de evento. Então, o vidente acessa uma realidade paralela. E por acessar uma realidade paralela, ele assume que aquela é a verdade porque ele está vendo. Aquela é uma versão alternada que pode acontecer. É igual fazer um jogo de tarô. Eu jogo tarô e vejo uma potencial realidade a acontecer, mas não quer dizer que vai acontecer, que basta uma mudança no meu padrão de aceitação de coisas ou de consciência das coisas para tomar uma nova atitude e mudar toda aquela realidade. Portanto, quando um clarividente acessa uma realidade, que coisas de passado que acontecem às vezes, eles contam histórias do passado, eles estão contando coisas que podem ter a ver com a nossa linha do tempo, maior ou em menor influência, ou às vezes nem ter, porque cada realidade paralela tem um passado diferente. Quanto mais próximas as realidades, mais próximas podem ser os seus passados. Mas às vezes, com uma mesma realidade, o passado é diferente. Então, se o vidente acessa uma realidade paralela, ele está lendo um passado diferente que não tem nada a ver.
Por isso que às vezes a gente vê umas histórias de videntes que nunca aconteceram. E que não quer dizer que ele errou. Ele acertou naquela realidade. Mas aquela realidade não é a nossa realidade. Então, toda vez que você faz um acesso de expansão de consciência, você acessa uma nova casca, um novo véu, uma nova teia, um novo véu que você ultrapassa, um frame de realidade que pode ter a mais ou a menos ver conosco. Informações que surgem de realidades paralelas, que vêm para cientistas, que às vezes a pessoa fala assim, oh, ele teve contato com ETs. Não, ele acessou uma informação de uma realidade paralela. Exemplo, não só, mas exemplo. Então, muitas vezes, uma realidade paralela, onde ele também existe como personificação, ele inventou um troço lá, que para nós, nessa realidade, significa 100 anos de diferença. Então, em vez de pegar e dizer, ah, os ETs mandaram para ele, exemplo, tá? Não que os ETs, né, não mandem, mas o ser acessou uma realidade paralela onde ele inventou isso e aquela realidade paralela estava 100 anos à nossa frente, em desenvolvimento. Exemplo. Portanto, é impossível dizer, não se pode dizer que só os clarividentes têm como saber a verdade em loco. Porque eu vou perguntar de novo, que verdade? Ou melhor, qual das verdades? Não tem verdade. A verdade é que for para você. Para o vidente é para ele, para mim é para mim, para você é para você, e assim por diante. E os véus são tantos que ninguém pode dizer, eu tenho a última verdade. Então tá, pessoal, muito obrigada. Esse foi o nosso segundo programa de perguntas e respostas. Tem mais perguntas aí, mas essas eram boas e eu achei que, junto com a Cris, que isso aí ia ajudar a entender os outros programas. Então, um abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Cris. Até o próximo Despertos. Bem, você está gostando, né? O assunto é muito interessante porque Maria Cepeda, ela traz muita coerência e muita lógica nas suas explanações. Eu, particularmente, só tenho a agradecer a esse compartilhamento de tanto conhecimento. Gratidão, Maria! Gratidão, internautas. Inscrevam-se na nossa página no Cron TV no YouTube e no Sol Negro 11, canal da Maria Cepeda. Nós aguardamos você. Até o próximo. Despertos. Tchau, Maria. Tchau, pessoal.